Tudo bem, estudantes? Olá, retornando aqui para mais uma aula e como prometido, eu irei trabalhar com a variação da pressão atmosférica com a altitude. Até agora nós tratamos de fluidos incompressíveis, ou seja, com densidade constante. No caso do ar, o ar atmosférico, a densidade ela varia com a altitude, tá bem? Então, nós vamos considerar um regime muito específico, que é temperatura constante e que a temperatura constante e a densidade do gás, ela varia proporcionalmente com a pressão. Isso significa o quê? Se a pressão aumentar 10 vezes, a densidade do gás, ela vai aumentar 10 vezes. Tá bom? Essas são aproximações que parecem, de certo modo, ser grosseiras, mas que descrevem muito bem a variação da pressão atmosférica em suas camadas, tá bom? Então, é isso. Uma boa aula a todos. Aqui não tem muita conversa, tá? O que nós temos que fazer? Considerar as condições de contorno e resolver o problema. Então, qual que é o meu problema? Então, eu vou estudar a variação da pressão atmosférica com a altitude, beleza? Então, eu quero saber qual equação que descreve a variação da pressão atmosférica com a altitude. Para eu resolver esse problema, eu preciso de algumas aproximações. Por simplicidade, nós iremos resolver esse problema considerando algumas aproximações. Apesar de parecer que essas aproximações são grosseiras, como eu já disse, o resultado ele descreve de uma forma muito boa o comportamento da variação da pressão atmosférica. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que considerar é que em uma dada camada da minha atmosfera, a temperatura é constante. E em certa aproximação isso não está muito errado não, tá bem? É uma boa aproximação. E a outra coisa é que a variação da pressão, ela é proporcional à variação da densidade. Então a densidade ela varia proporcionalmente com a pressão. Então significa aquilo que eu já disse. Se a pressão aumenta 5 vezes, a densidade ela aumenta 5 vezes, tá bom? Então eu posso escrever uma equação desta forma aqui, ó, que a pressão sobre uma pressão de referência P0, que pode ser ao nível de altitude zero, que nós conhecemos como nível do mar. Então a pressão numa determinada altitude sobre a pressão no nível do mar é igual à densidade nessa altitude, que eu não sei qual é, tá? Sobre a densidade a nível do mar. Então, se elas são proporcionais, elas têm que obedecer essa equação, ok? Bem, tendo em mãos que a relação de proporcionalidade entre pressão e densidade, eu posso escrever a densidade em uma determinada altitude da seguinte forma. Então, a minha densidade, ela pode ser escrita como sendo ρ0, que é a densidade na minha altura de referência, que pode ser o nível do mar, a pressão na altitude, que eu quero determinar a densidade, dividido pela pressão na altitude de referência, ok? Então, o que nós temos aqui é uma equação para determinar a densidade em uma dada altitude. Então, agora, para determinar a variação da pressão com a altitude para um gás que a pressão ela varia de forma proporcional, que a densidade ela varia de forma proporcional à pressão, nós precisamos aplicar a lei de Stephen. E a lei de Stephen ela dá a seguinte equação. Então, a lei de Stephen ela diz que a taxa de variação da pressão com a altitude ela é igual a menos a densidade vezes a aceleração gravitacional.
Então percebam aqui que nós já resolvemos essa equação, mas por um caso em que a densidade é constante. Aqui, ó, nesse caso aqui, a minha densidade ela varia com a altitude obedecendo esta equação aqui. Então, como nós iremos proceder agora? Nós iremos substituir a densidade na lei de Stephen. Então, substituindo a equação que eu vou chamar de 1 na equação 2, tá bem? Então, é isso que nós iremos fazer agora. Então agora eu vou proceder com um negócio que se chama separação de variáveis, tá? Então as variáveis que dependem da altura, elas vão ficar do lado direito da equação, e as variáveis que dependem da pressão, elas vão ficar do lado esquerdo da equação, tá? Então é isso que eu vou fazer, vou escrever essa equação aqui, 3. Bem, então agora eu tenho essa equação aqui, ó, que dp sobre p, ele é igual a menos g ρ0 sobre p0 dy. Então uma consideração que nós temos que fazer aqui é que as altitudes que nós estamos considerando, você fala, professor do céu, mas quanta aproximação, mas a base da física é a aproximação, tá? Vocês vão descobrir isso no curso e vão entender que a física ela não é uma ciência exata. Ela está nas ciências exatas, mas não é uma ciência exata. O que nós estamos fazendo é que os nossos modelos eles dão uma descrição aproximada da realidade, tá? Eu não tenho acesso a todas as informações possíveis para descrever completamente o que está acontecendo. Mas a questão toda é que, mesmo de forma aproximada, esses modelos eles funcionam na prática. Eu consigo elaborar processos com base nesses modelos. Então, este é a beleza da física. Mesmo eu criando modelos que descrevem de forma aproximada aos fenômenos físicos, eu consigo extrair informação sobre a natureza e ainda produzir tecnologias utilizando esses conceitos aí que eu aprendo, né, via os modelos teóricos. E agora, pessoal, então a aproximação que eu tenho que considerar aqui é que a aceleração gravitacional ela tem que ser constante dentro dessa camada atmosférica que eu estou estudando a variação de pressão. A questão essa aproximação ela é bem boa porque a variação da aceleração gravitacional ela é desprezível dentro de uma camada atmosférica. Então, tudo aqui é constante, tá? Então, toda essa coisa constante aí eu vou chamar de lambda. Então o meu lambda aqui é g ρ0 sobre p0 e ele é constante, tá? Então eu posso reescrever a minha equação como sendo dp sobre p igual a menos lambda dy. Tudo bem? Então agora, pessoal, para resolver esta equação aqui, eu preciso integrar de ambos os lados daquela maneira que nós aprendemos, né? Vou de uma pressão de referência até a pressão que eu quero calcular, de uma altura de referência até a altura que eu quero determinar a pressão, tá bem? Então é isso que nós iremos fazer agora. Essa equação aqui eu vou chamar de 4, e aí eu vou integrar 4 em ambos os lados. Então, pessoal, eu já devo ter falado para vocês que essa integral aqui, ela não é possível resolver pelo processo de antiderivação, tá bem? E aí a minha sugestão é decorar. Então, sempre quando eu tenho essa integral aqui de alguma coisa de um elemento diferencial sobre a variável, então dp sobre p, dx sobre x, dy sobre y, essa integral é o logaritmo natural
que é o logaritmo na base e desta variável aqui p, tá bem? Então, esta integral aqui, ela dá ln de p. E a integral de dy por antiderivação é o próprio y. Então, o que nós temos aqui resolvendo a integral, que é o ln de p, de um p0 até p, e isso é igual a menos lambda y de um y0 até y. Então agora, fazendo a soma, né, que é um parte importante da integral, que é a subtração no caso aqui, nós conseguiremos obter o resultado para a pressão em função da altitude. Então, o ln de P menos o ln de P0, ele é igual a menos lambda y menos y0. Só que eu consigo melhorar muito essa equação. Primeiro, utilizando propriedades logarítmicas. E qual propriedade é? Na subtração, eu posso representar isso como a razão entre P e P0. Então, ln de P menos P0, eu posso escrever como ln de P dividido por P0. Ok? Ainda eu posso tomar a exponencial de ambos os lados. Então eu posso representar que a exponencial do logaritmo de P sobre P0 é P dividido por P0. E, obviamente, o que eu tenho do outro lado aqui é que o meu resultado é E elevado a menos lambda y menos y0. Ok? E isso aqui, ele me dá o seguinte resultado. Que a pressão, ela pode ser escrita como uma pressão de referência vezes a exponencial de menos lambda y menos y0, eu posso representar como, considerando y00, eu posso representar esta equação como sendo P igual a P0 menos lambda y, né? Só colocando aqui do lado aqui com y0 igual a 0, ou seja, nível do mar. Então, P0 é tomado a nível do mar, consequentemente, a minha altura de referência vai ser 0. Essa equação aqui, pessoal, é uma equação muito importante. Ela refere a um decaimento exponencial, ou seja, a pressão ela decai exponencialmente. Vamos fazer o gráfico de P dividido por P0 em função de Y. Então, o que acontece aqui? Para y igual a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, para y igual a 0, P igual a P0. Então, esse gráfico aqui ele vai valer 1. E o que acontece quando o meu y aumenta? A minha razão P sobre P0, ela decai exponencialmente. Ou seja, P ele vai se tornando menor com relação a P0. Então, eu vou ter um decaimento exponencial. E quando y tende para infinito, o meu P sobre P0 ele tende a 0. Ou seja, decai exponencialmente. Tá bem? Então, fica bem interessante tratar esse gráfico dessa forma. Então, é isso, pessoal. Nós temos aqui que a variação da pressão com a altitude, ela decai exponencialmente, ou seja, à medida com que a altitude aumenta, a pressão ela diminui, só que ela diminui por uma razão exponencial, tá bem? E outra coisa importante que nós devemos dizer é que a densidade do ar, a densidade do fluido, né? No caso o ar aqui que eu estou considerando pressão atmosférica, ela pode ser escrita em termos da pressão utilizando
a primeira equação que eu escrevi na aula, tá? Esta é uma aproximação que eu necessito que a minha temperatura ela seja constante na camada atmosférica para eu poder aplicar essa variação de pressão. Então, se eu dividir a minha atmosfera em camadas com temperaturas constantes, eu posso aplicar esta função para descrever a variação de pressão naquela região da atmosfera. Hoje é esta aula que eu preparei para vocês e muito obrigado por assistirem às minhas aulas, e na próxima aula nós iremos tratar de dinâmica de fluidos, tá bem? Então, bons estudos para vocês e muito obrigado por assistirem às minhas aulas.